Alô, meus alunos do primeiro ano, tudo bom com vocês? Olha só, deixei lá na plataforma para vocês duas atividades, uma revisão trimestral e uma sondagem pedagógica lá na tarefa online. É para vocês tentarem realizar. O que eu vou fazê-los para ajudá-los nesse momento? Vou pegar 5 exercícios que lá estão e vou resolvê-los aqui para que possa auxiliá-los a resolver os outros que continuaram lá, para que a gente tenha como poder avaliar se vocês estão entendendo ou não o conteúdo. Qualquer coisa depois, passa para o meu e-mail a dúvida que eu vou tirando à medida que vocês forem perguntando. Tá ok? Bom, vamos lá, vamos começar. Um dos exercícios que eu escolhi, que está lá entre as duas atividades, é essa aqui. Numa competição de arco e flecha, o que faz a flecha atingir altas velocidades é a ação da força resultante, obtida por meio da soma vetorial de F1 e F2. Onde é que está a soma vetorial de F1 e F2? Se eu tenho F1 é o vetor daqui para cá, F2 o vetor daqui para cá, ou seja, quando eu puxo o arco, eu tensiono esse arco, eu tenho dois vetores, eu vou calcular esse cara pela regra do paralelogramo. Paralelo a F2, paralelo a F1, e aí, meu amigo, vai sobrar esse vetorzinho aqui que é na direção da flecha, que é justamente por isso que a flecha segue o seu caminho. Então, o vetor resultante vai estar justamente na direção da flecha, ok? Esse é o vetor resultante, então é essa a opção que vocês têm que procurar lá para marcar. Então, ó, não esqueçam, regra do paralelogramo, esse cara define claramente aonde vai estar o vetor resultante. Outra interessantíssima essa aqui, ó. A questão, quem não viu o filme aí do John Carter, pode ver que é um filme show de bola, tá? John Carter é uma aventura de ação envolvente num ambiente misterioso do planeta Barsum, que é de Marte, né? Quem não viu pode ver lá. O que acontece? Nós temos planetas diferentes, onde nós temos gravidades diferentes, onde nós temos, então, o conceito de peso envolvendo questões diferentes. A massa não vai variar. Vai variar é o peso, que nada mais é do que massa vezes gravidade. Ou seja, o meu peso é um aqui, o meu peso lá em Marte seria outro. Então, esse novo planeta, John, ele tem grande força e agilidade. Isso acontece porque a gravidade de Marte é menor do que a Terra. Ou seja, eu tenho a mesma massa, mas eu vou ter um peso diferente. Suponha que aqui na Terra, onde a gravidade é 10 metros por segundo, John tenha um peso de 800 newton. Qual será seu peso em Marte, onde a gravidade é 3,7? Bom, se peso é massa vezes gravidade, então eu vou pegar esse 800 newton e dividir por 10, que é a minha gravidade, me fazendo ter como massa 80 quilogramas. Vou pegar esse valor de massa, 80 quilogramas, e vou multiplicar por quem? Pela nova gravidade que eu tenho, que é de 3,7, que aqui está, ok? Então, quando eu coloco aqui, ó, vocês vão verificar a minha massa de 80, eu vou multiplicar por 3,7, que é a minha nova gravidade, e aí eu terei meu novo peso, 296 newton. Ou seja, eu saio de 800 newton para 296 newton. É algo bem diferente, muito menor. É por isso que aquele cara consegue saltar, correr, brincar do jeito que tem que fazer lá em Barsum, que é o planeta que eles chamam lá. Ok? Vamos lá, próxima questão. Durante uma aula de educação física, uma bola é chutada obliquamente em relação ao solo. Uma estudante representa vetorialmente a velocidade V0 da bola e suas componentes ortogonais. Vamos lembrar o que a gente tem aqui, ó. Nós temos esse cara aqui, da direção da bola, e esse cara V0x é a componente ortogonal no eixo X, ok? E no eixo Y será V0y, que é esse cara que sobe aqui. Show? Em relação a esses vetores, nós temos algumas afirmações. A Carolina afirma o seguinte: os módulos dos vetores V0x e V0y podem se tornar maiores que o módulo do vetor V0 no caso do valor do ângulo variar.
Nunca, jamais, em tempo algum. Se eu estou decompondo esse cara em componentes ortogonais, o máximo que pode ocorrer é que uma dessas componentes ortogonais tenha o valor do vetor resultante, mas nunca, nunca maior, já que eu sempre terei um triângulo e a minha hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, não pode nunca o lado do triângulo ser maior do que a hipotenusa. Isso jamais irá ocorrer. Então, Carolina está errada. A soma dos módulos dos vetores V0x e V0y sempre será igual ao valor do módulo do vetor V0. Não, acabei de falar no triângulo, por lei de formação de triângulo, esse cara aqui é sempre menor que a soma dos outros dois. Então, Marina também falou besteira. Fernanda, o vetor V0y pode ser obtido por meio da soma vetorial de V0 com o vetor V0x. Não, a soma vetorial de V0x e V0y é que vai dar V0, que é a resultante desse cara. Isabela, apesar do diagrama mostrar 3 vetores, os vetores V0, V0x e V0y não possuem existência concomitante. Exatamente, Isabela. Eu tenho esse vetor e esse cara como decomposição desses dois. Eles não existem ao mesmo tempo. Eles simplesmente, o que existe é esse vetor. Esse cara aqui é a decomposição no eixo x desse vetor e esse cara aqui é a decomposição desse vetor no eixo y. Portanto, quem está falando de forma correta é a Isabela. A Larissa, que fala lá atrás, esse diagrama não poderia ser utilizado para representar outras grandezas vetoriais. Impossível. Ela também está falando uma grande coisa errada, já que qualquer decomposição de vetor sempre será no eixo x e no eixo y. Portanto, correta é a Isabela, tá ok? Um abraço. A próxima, também show de bola. Na ilustração, tem-se representação de duas flechas com movimentos iniciais simultâneos, a partir de mesma altura. Desprezando a resistência do ar e considerando o módulo do campo gravitacional como constante, matematicamente, também pode ser provado por meio de equações cinemáticas que o movimento no plano vertical... Aí ele quer saber o que ocorre. O tempo de queda da flecha largada na vertical é diretamente proporcional à aceleração do movimento? Eu vou até parar por aqui, porque essa é uma questão que nós temos que saber, independente disso. Quando eu solto a flecha, Galileu falava o seguinte: não importa composição de movimento, se a flecha faz esse movimento, não importa, o tempo é a única coisa que jamais irá variar. O tempo que ela leva para subir e cair é o tempo que ela leva para se deslocar. Então, tempo de subida mais tempo de descida é igual ao tempo de deslocamento. Logo, eu esqueço tudo que está falando que o tempo pode variar e vou ver aqui que o lançamento, a velocidade de lançamento horizontal da flecha não interfere na igualdade do tempo de queda. O tempo tem que ser o mesmo, ó, a subida e a descida tem que ser o deslocamento. Portanto, só pode ser essa oportunidade que aqui está, ó. A velocidade horizontal não interfere na igualdade desse cara, tá? Ó, fala, Márcio, mas é de cima aqui, ó. O modo da velocidade das duas flechas ao chegarem ao solo e os tempos de queda são o mesmo. Velocidade e tempo não tem nada a ver uma coisa com outra, né? A próxima aqui, essa eu trabalhei bastante com vocês em sala, então vamos ver se vocês conseguem lembrar. Num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas que vão distanciar 100 metros um do outro, o recurso quer saber o seguinte, meu amigo: o deslocamento vetorial. Se é deslocamento vetorial, ele quer reta. Então, ó, eu tenho que ter esse cara aqui e aí verificar que eu tenho 1, 2, 3, 4 nesta direção de forma horizontal. 1, 2, 3 deste lado aqui. Então eu vou ter um triângulo
de lado 3, lado 4, e eu quero calcular a sua hipotenusa. Quem não lembrar, é um triângulo de lados 3, 4 e 5. Lembra que eu falei? Cabeça não foi feita só para separar nossas orelhas. Tem que lembrar de certas coisinhas. Isso é um triângulo pitagórico, ele nunca vai mudar. Lado 3, 4 e a hipotenusa sempre será 5. Quem esquecer disso, cara, tem que fazer triângulo de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Então, o cara que não lembra disso, ele vai perder um tempão na munheca fazendo a conta lá. Ah, tem que lembrar que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí fazendo aquele monte de conta. Enquanto o cara que estudou lembrou que esse cara é pitagórico lá do 3, 4 e 5. A resposta, então, como eu estou falando distâncias de 100 metros, 5 vezes 100, isso dará 500 metros, que é a resposta que eu tenho que ter. Ok, galera? Espero ter podido ajudar vocês na resolução dos exercícios que ficam faltando. Voltem lá, tentem fazer os outros. Um abraço. Qualquer dúvida, manda para o e-mail e até a próxima.